Saiba como um comerciante teve suas criptomoedas quase congeladas e perdidas por causa de uma decisão judicial absurda. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. E seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de relato que um inscrito aqui do canal me mandou. Inclusive tá rapaziada, esse relato foi mandado diretamente pro WhatsApp aqui do canal, que é esse número que tá passando aí embaixo na sua tela. Então se você tiver dúvidas, quiser trocar uma ideia comigo, quiser mandar o seu relato, então quiser receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal, adicione esse número, e manda a palavra notificação. Eu só queria fazer um pedido rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, que estejam caindo de paraquedas, a sua inscrição, o seu like e também o seu compartilhamento, que isso é muito importante, valeu? Mas sem mais delongas, vamos aqui falar sobre esse relato que é literalmente assustador para quem guarda as suas criptomoedas e que pode ter o congelamento ou até mesmo o perdimento, acabar tendo que perder essas criptomoedas por causa de uma decisão judicial completamente estapafúrdia. Eu não vou aqui citar nome, não vou aqui falar em qual cidade, qual estado isso aconteceu, justamente para preservar a imagem dessa pessoa, a privacidade dessa pessoa que me mandou esse relato, tá? Esse fato não aconteceu semana passada, no mês passado, já tem um certo tempo, e justamente por ter já passado um certo tempo, eu me sinto mais seguro para falar sobre esse tipo de situação, até porque o caso foi para a justiça, deve ter envolvido segredo de justiça. Claro que eu não vou aqui citar nomes, não vou aqui falar sobre pessoas envolvidas, onde aconteceu o fato, tá? Vou aqui apenas relatar o fato de maneira genérica, tá? Mas o fato é que um comerciante, de interior de um estado brasileiro, tá? Um comerciante X, um comerciante Joãozinho da Silva, tá? Claro que não é o nome dele, mas estou aqui apenas criando um nome fictício para que vocês entendam o que aconteceu. Ele simplesmente recebeu, digamos assim, um comunicado, que a cunhada dele tinha entrado com uma ação na justiça para que ele pagasse pensão alimentícia para o sobrinho. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Porque o irmão dele, que fez a criança, não tinha condições de subsistir, de pagar a pensão, e nesse caso, em casos bem raros, geralmente quando o pai da criança, que tem que arcar com a pensão, não consegue arcar com a pensão, esse tipo de pagamento vai para os avós, então para os pais do cara que teria sido o pai da criança, e como no caso também os avós não têm ali uma condição de subsistir essa pensão, em último caso, esse tipo de obrigação, na real, na minha visão, na visão de muitas pessoas, isso não seria obrigação do tio, mas na visão da justiça, em alguns casos bem raros e específicos, isso tende a acabar no colo do tio. A cunhada dele, sabendo disso, acabou entrando com um tipo de ação judicial. Ele ficou sabendo dessa ação e ficou preocupado, afinal, ele tinha ali uma grana no banco que, sim, poderia ser congelado em último caso houvesse ali um tipo de decisão judicial favorável a esse tipo de pleiteamento, que a própria cunhada dele estava fazendo. Claro que, segundo o que ele me falou, ele já tinha ali algumas criptomoedas. Não entrei em detalhes sobre carteira, sobre o quanto de criptomoeda ele tinha, sobre quais moedas, porque isso é muito pessoal, mas ele me relatou que já tinha algumas criptomoedas e estava pensando em converter boa parte do saldo dele em criptomoedas. E pasme, isso antes daquela alta que se deu em 2021. Então, se ele tivesse comprado Bitcoin e outras criptomoedas nesse período, ele poderia ter um lucro de fato bem estratosférico, principalmente na quantia que supostamente ele colocaria, que na real ele estava até pensando em comprar um carro com a grana que ele estava guardando, ele tem um comércio, tem um pequeno comércio aí, mas ele estava pensando em converter essa grana para Bitcoin e outras cripto, e ele queria armazenar essas criptomoedas numa carteira que ficasse longe do Estado, que o Estado não soubesse que ele tinha aquelas criptomoedas. Ele me pediu uma consultoria, claro, explicando de maneira técnica ali os pontos do Bitcoin. Afinal, não posso ali de maneira explícita ensinar as pessoas a fazerem ali um tipo de, digamos assim, de ocultação de patrimônio, porque nesse caso seria isso, eu estaria incorrendo num crime. Mas aí vem aquela seguinte pergunta: mas pô, Rodrigo, será que o cara poderia esconder essa grana? Sim, poder ele pode, tá? As criptomoedas permitem isso, e já deixando muito bem claro nesse vídeo que eu não estou aqui ensejando nada, não estou incentivando nada, só estou falando o que acontece, tá? Então esse cara poderia, porventura, um exemplo, comprar criptomoedas numa exchange, seja Binance, seja uma exchange brasileira, ir lá e transferir daquela exchange para a carteira, e supostamente ele perdeu as chaves privadas daquela carteira, Então vamos dizer que um caso aconteça também similar com você ou com outra pessoa, e você perde
o acesso àquela carteira. Claro que a justiça vai ficar no seu pé, vai ficar te enchendo o saco, vai ficar ali, vai fazer uma investigação, você vai ter ali certos problemas, você vai ter que prestar ali algum tipo de depoimento, os caras vão querer te apertar, em último caso, para querer saber onde as suas criptomoedas estão, né? Mas caso você negue, né, digamos assim, o acesso, né, caso você comprove, entre aspas, que perdeu as chaves privadas daquela carteira, não tem o que ele fazer, tá? E também eles não vão arrancar a informação à força, colocando você sob qualquer tipo de situação, tá? Que eu não posso falar aqui a palavra no YouTube. Mas enfim, o fato é que se você perder, primeiramente, as chaves dessa carteira, não tem como o Estado achar. O segundo tipo de camuflagem, digamos assim, que algumas pessoas utilizam, não que eu esteja incentivando de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma, tá? Mas enfim, o segundo tipo da pessoa, nesse caso, é proteger, digamos assim, o seu patrimônio de um tipo de bloqueio vindo da justiça, seria utilizando mixers. O que são mixers? Mixers são tipos de misturadores, como o próprio nome já diz, né, de transações de criptomoedas. Então você transfere uma quantia X, um exemplo, um Bitcoin, e de lá saem várias transações para outras carteiras, né, para várias carteiras. O ideal seria isso, né? Inclusive, teve até um casal que foi pego pela justiça dos Estados Unidos porque o casal fez uma transferência bem gorda, bem graúda para esse mixer e também fez uma retirada muito grande. Então, obviamente, que por ser um valor muito grande, acaba não se camuflando dentre as outras operações. Então, mixers são para ser utilizados ali para valores pequenos e o ideal é que você faça ali, né, o ideal não, né, digamos assim, as pessoas que querem, digamos assim, proteger, né, querem camuflar aquelas operações, é que segreguem aquelas transferências para algumas carteiras, dessas carteiras para outras carteiras e assim sucessivamente ali, entre 5 a 7 classes de transferências, então você vai fazendo rodadas de transferências, então devido a tantas transferências assim fica muito difícil, não digo impossível, mas é quase impossível a polícia investigativa conseguir rastrear de maneira mais precisa para onde aqueles bitcoins foram. Nesse caso, quem, digamos assim, estivesse passando por essa situação aí que quisesse proteger as suas criptomoedas, poderia se utilizar de mixers, tá? O terceiro tipo de passo que as pessoas que queiram também realizar esse tipo de camuflagem poderia fazer é utilizar moedas focadas em privacidade, como por exemplo o Monero, né, que não é lá a criptomoeda que tenha 100% de privacidade. Eu não acho que exista tecnologia da informação que não deixe rastro algum, porém essa é uma das criptomoedas mais privativas no que tange ali a questão da segurança, né, no que tange ali a questão da sua privacidade. Inclusive já existem, né, até em desenvolvimento alguns tipos de soluções que convertem bitcoins de maneira descentralizada diretamente para Monero sem passar por nenhum tipo de exchange. Então, nesse caso fica muito mais fácil, então você converte ali os seus bitcoins ou as suas criptomoedas direto da sua carteira para Monero e você vai ter ali o Monero na sua carteira, o Estado não vai saber nem que você converteu os bitcoins para Monero, nem que você tem aquelas Moneros, tá? Então, essa seria ali a terceira forma, tá? Mas assim, felizmente isso não precisou acontecer com esse inscrito do canal, né? Alguns meses depois ele falou que a situação foi resolvida, que o pleiteamento ali da cunhada dele foi denegado. O caso é tão absurdo, né, que a justiça nesse caso denegou diretamente, não houve ali a apreciação da matéria em primeira instância, mas caso houvesse ele poderia recorrer, mas isso é um custo muito grande, é um gasto que ele teria que ter com advogado, o processo ia rolando, inclusive ele até ficou preocupado porque ele não tem filhos, olha só, ele teria que pagar pensão por um filho que nem era dele, não tem filho, ele apenas namora ali com a companheira dele, que segundo o que ele me falou, na visão dele, foi o pilar psicológico para ele passar por todo esse tipo de situação, porque sabemos ali que quando o cara ele está prestes a perder ali uma boa parte da grana que ele tem, ou então que ele está numa situação mal, a mulher tende a dar a pé na bunda, só que nesse caso não, a namorada ficou com ele firme, inclusive, né, esse tipo de situação até meio que fortaleceu a relação do casal, porque ela acabou vendo a injustiça que aconteceu com ele e ficou completamente do lado dele. Será que esse comerciante comprou um carro? Será que ele investiu em criptomoedas? Se ele investiu em Bitcoin e teve guardado ali os seus Bitcoins ou suas criptomoedas, que de fato eu não sei, tá, rapaziada? Eu não tô aqui falando, fingindo não saber de fato, eu não sei, eu prefiro até não saber desses casos aí, porque é algo muito delicado. Eu tentei ajudar ele ao máximo dentro ali
nos conhecimentos técnicos. Eu não sei se houve ali, digamos assim, a camuflagem daquele patrimônio que ele teve, mas fica uma dica aí para você que se acha esperto, achando que a justiça nunca vai tocar nos seus bitcoins. Você está muito enganado, inclusive até a própria Binance, que na minha visão está resistindo sim à pressão estatal regulamentadora, inclusive foram contra o próprio compliance da empresa para não divulgar informações sensíveis de clientes, mas rapaziada, não tem essa não, tá? Todas as empresas, eu falo todas as empresas centralizadas, elas terão que passar por esse processo de cedência das informações dos clientes. Não tem essa já, mas tal empresa me protege. Olha, isso aí pode ser uma situação ou outra, mas futuramente não vai ter essa. Empresa centralizada vai ter que passar seus dados, então fique esperto, porque na minha visão, olha só o que eu estou falando aqui, tá? Na minha visão, algumas criptomoedas focadas em privacidade que hoje ninguém olha, Dash, Monero, Zcash e outras, várias outras aí, futuramente vão fazer a diferença e vão, na minha visão, vão subir muito de valor. Já dei aqui já 3 criptomoedas para vocês ficarem de olho, tá? Então já, quem ficou aqui até o final já teve essa dica, digamos assim, de criptomoedas que possam vir a se valorizar no longuíssimo prazo, caso principalmente os estados vão para cima das criptomoedas, essas moedas tendem a bombar. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento, tá? E também a sua inscrição, caso você não seja inscrito. E nos vemos na próxima.